Voltamos hoje com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos ver como é o processo de instalação do Composer e como utilizá-lo nos nossos projetos PHP. Então depois da vinheta vocês já sabem, né? Vem tutorial por aí. No vídeo de hoje nós vamos ver como instalar e como configurar um projeto com o Composer. É muito importante já salientar que nós utilizaremos o Composer em outros projetos que estaremos fazendo aqui com o canal. Então, sempre que precisar referenciar alguma coisa de instalação, configuração ou o que é o Composer, estarei indicando este vídeo. O Composer, para quem não sabe, é um gerenciador de dependências para o PHP. PHP, que é uma linguagem de programação. O Composer dá para dizer que é praticamente o Node do PHP. O Node, o NPM, né, no caso. Com o Composer, nós conseguimos adicionar novas funcionalidades, corrigir determinadas funções que não estão de acordo com o que nós queremos. Podemos citar como exemplo o projeto do Laravel, que é um framework em PHP que utiliza Composer para gerenciar suas dependências e gerenciar também seus pacotes na hierarquia de funcionalidades do projeto. Então, o Composer ele não é somente para projetos em PHP puro, projetos que iniciamos agora. Nós podemos utilizar o Composer com uma infinidade de frameworks PHP, como Laravel, o Lumen, o Slim. Inclusive, é possível adaptar o WordPress para utilizarmos as dependências Composer no desenvolvimento de sites e plugins com WordPress. No vídeo de hoje vamos ver como é o processo de instalação no Linux, no caso no Fedora, mas esse tutorial serve para qualquer distribuição Linux. E também vai servir para sistemas Unix, tanto FreeBSD como macOS, assim por diante. Eu já estou com o site do Composer aberto, que é o getcomposer.org, e nele nós temos alguns links, como por onde começar, o link de download, inclusive nós temos um link para o GitHub do Composer, temos tudo que nós precisamos de documentação, tudo que de informações referentes ao Composer nós temos no próprio site do projeto. O que nós queremos fazer é a instalação, então nós vamos clicar em download e aqui na página nós temos já de cara, passo a passo do que nós precisamos fazer para termos o Composer funcionando dentro do Linux. Mais para frente nós podemos fazer também um videozinho, uma postagem de blog, alguma coisa mais curtinha falando da instalação em ambiente Windows. Mas para quem utiliza WSL dentro do Windows, vai conseguir utilizar esse mesmo passo a passo tranquilamente. No terminal, eu vou seguir essa sequência de comandos. Eu vou copiar, inclusive, os comandos. Sempre antes de copiar qualquer comando na internet, verifique se aquele comando, de fato, está fazendo aquilo que ele diz que vai fazer. Aqui é muito simples de verificarmos que nós estamos utilizando o próprio PHP para realizarmos uma cópia deste outro arquivo PHP, que é o Composer Setup.php. Que cópia é essa? Na verdade, nós estamos baixando esse arquivo para dentro da nossa máquina. É mais ou menos como o wget também faz, o curl, outras bibliotecas do Bash. Aqui nós estamos usando o PHP. É importante também lembrar que é extremamente essencial que nós tenhamos o PHP instalado no nosso computador. Vamos até verificar que versão que nós temos do PHP neste computador. Digitando php --version, nós somos informados pelo Bash qual versão que nós temos do PHP instalada. Neste caso, nós temos a versão 7.4.13, não é a mais recente, não faz muito tempo que saiu a versão 8, foi no mês passado, inclusive em novembro de 2020. Mas ainda não tenho os pacotes atualizados aqui dentro do Fedora. Tem como atualizar com repositórios de terceiros, outras fontes, ou até mesmo compilando, mas no momento eu prefiro deixar o stable, que é o 7.4, para esta versão do Fedora, que é o 33. Vamos fazer a instalação do Composer. Então vamos copiar esse comando, vou colar ele aqui, eu vou apertar o Enter, no caso nós já copiamos esse cara. Vamos verificar se nós estamos com o arquivo mesmo na nossa máquina. Então vou utilizar o próprio comando no Linux, que é o ls-la, e o nome do arquivo, composer-setup.php. E nós temos aqui o arquivo já dentro da pasta. Vamos verificar se esse arquivo ele é um arquivo íntegro e também se por algum motivo não sofreu qualquer alteração, alguma coisa que possa prejudicar a nossa instalação. Então todo esse comando enorme aqui, o que ele está fazendo é verificando com um hash qual é a assinatura deste arquivo. Então cada arquivo tem uma assinatura única
de hash. Não tem como alterarmos esse arquivo e continuarmos com a mesma assinatura. A mensagem diz que o instalador foi verificado, então isso quer dizer que nós podemos dar sequência na instalação. Agora sim nós vamos começar o processo de instalação. A documentação sugere apenas digitarmos php composer setup.php. Nós estamos usando o PHP para instalar o Composer. Mas existem uns outros parâmetros que eu gosto de utilizar que vão nos ajudar a deixar um pouquinho mais customizada essa instalação. A primeira é nós definirmos qual é o diretório que esse arquivo vai ficar, né? Esse binário entre aspas. Usando os parâmetros install-dir e dizendo qual é o caminho da pasta que nós queremos que esse arquivo fique, eu gosto de deixar ele dentro do user bin, porque assim eu consigo deixar ele disponível para qualquer usuário do computador. Se eventualmente eu tenho que deletar meu usuário, criar outro, qualquer coisa assim, eu tenho o Composer instalado de forma global. Outro parâmetro que eu gosto de utilizar é o file name. Por que eu uso esse file name? Digamos assim, ter certeza que o binário do Composer vai se chamar Composer. Eu posso chamar ele de Pedro, posso chamar de Composer PHP, qualquer outra coisa. Por padrão, inclusive, ele não utiliza Composer, ele utiliza um for no final ali. E eu acho mais simples, já que eu vou estar interagindo com o Composer, chamar ele só de Composer. Mas se eu simplesmente der um Enter agora, vamos verificar que temos uma mensagem aqui que está dizendo que a pasta de instalação não tem suporte à escrita para o meu usuário. Isso é claro, porque o user bin é uma pasta de alto nível no Linux e nós precisamos utilizar as permissões de root para fazer essa escrita. Como que eu corrijo isso? Eu vou voltar aqui para cima. Então tem o mesmo comando, só que antes de todo o comando eu vou digitar o sudo. O sudo ele é habilitado no Fedora, no Ubuntu, em outras distribuições, Manjaro também. Mas eu sei que no Debian você tem que habilitar o sudo por conta própria. Isso pode ser até um tema para um outro vídeo. Podemos fazer um vídeo sobre Debian mais para frente. Vamos lá, agora eu estou apertando o Enter novamente, ele está me pedindo a senha para utilizar o sudo e agora começamos o processo de instalação. É muito rápido, tanto que já terminou. E se nós digitarmos agora Composer, já temos o Composer instalado dentro da nossa máquina. Isso é bem legal, porque nós podemos usar todo o potencial agora do gerenciador de dependências do PHP, que é o Composer, para os nossos projetos. E é isso que nós vamos fazer agora, uma demonstração rápida do que a gente pode fazer com esse carinha. Eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar ela de PHP Composer. A primeira coisa que nós vamos fazer dentro desta pasta é iniciarmos o nosso projeto Composer. E para isso nós precisamos digitar o comando Composer init e aí vão aparecer perguntinhas para nós respondermos, para criarmos esses arquivos iniciais. Na primeira pergunta do prompt, nós temos que definir qual vai ser o vendor e qual vai ser o nome desse pacote. Por padrão, o Composer aqui está identificando o nome do usuário e o nome do diretório. Então o vendor vai ser o nome do usuário e o nome do diretório vai ser o nome do pacote. Pode ser, por enquanto, eu vou dar um Enter. A descrição é um texto simples para dizer o que é esse projeto, o que é esse pacote. Eu vou dizer que é um projeto Composer para o YouTube. Enter. O autor ele já está identificando qual é o meu usuário Git global que está configurado, de fato é este mesmo, então é o Tonkiel, e o e-mail regis@dosiextra. Não vou preencher nada aqui, qual que é a mínima versão estável. Eu vou dizer que é um projeto aqui, qual é o tipo, né, de projeto que nós estamos fazendo, se é uma biblioteca, se é um projeto, se é um metapacote, se é um plugin para o Composer. No caso é um projeto simples, mas é um projeto mesmo assim. A licença, só por referência, vamos usar a MIT. Aqui nós podemos já inserir algumas dependências nesse primeiro momento. Mas eu não vou fazer isso, tá? Porque eu quero mostrar o arquivo gerado para vocês. Eu vou digitar no. Aqui a mesma pergunta, só que para dependências de desenvolvimento. Também vou digitar no, porque eu não quero instalar nenhum pacote agora. Aqui nós temos um resumo do arquivo e se nós confirmamos a geração deste arquivo. Se não digitar nada, ele já está assumindo o yes como padrão. Se eu digitar ls dentro deste diretório, veremos um arquivo chamado composer.json criado. Vamos usar o nvim agora para verificarmos o que tem dentro deste arquivo. Eu vou abrir o diretório e aqui dentro nós temos apenas o arquivo composer.json. Temos neles as informações que digitamos no prompt de comando.
Eu vou abrir uma nova aba para o meu terminal dentro do projeto e nós vamos criar um projeto bem simples para vermos como o Composer funciona, que é uma espécie de blog muito simples. Nós vamos estar lendo alguns arquivos Markdown e exibindo na tela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um arquivo .index.php. E como que eu faço isso? Tenho duas opções. Posso usar o terminal usando o comando touch e eu vou digitar index.php. E agora nós temos o arquivo index.php. Com o nvim, vindo aqui, eu vou digitar R no teclado para atualizar os arquivos de repositório. Nós já temos o arquivo aqui. Eu posso, pressionando a tecla M e depois pressionando a tecla A, criar um novo arquivo através do prompt do nvim. Neste caso, eu vou criar um arquivo chamado post.php. Para nós já temos o nosso arquivo que depois vai exibir esse post em Markdown. Então nós temos dois arquivos aqui super simples. Indo no index, nós vamos de forma rápida, vamos criar aqui algumas informações. Para agilizarmos o vídeo, eu vou colar um conteúdo e depois eu explico o que cada linha representa. Aqui nós temos no index, uma forma muito simples, muito mesmo. Nós estamos indo no diretório blog, que inclusive não existe ainda. Vamos criar o diretório com o prompt do nvim, pressionando novamente M, a opção A, e agora nós vamos digitar blog. E para diferenciar de um arquivo, eu coloco uma barra no final, e nós temos o nosso diretório criado, que é o diretório blog. Voltando para o nosso arquivo PHP, é um arquivo que tem funcionalidades muito simples. Nós estamos montando um HTML básico aqui com uma listagem e com a função glob nós estamos lendo os arquivos Markdown no diretório blog. Nós estamos lendo esses arquivos e transformando uma lista num array com o nome desses arquivos. Estamos dizendo que o slug, que cada um desses arquivos vai ser com o str replace. Nós removemos o blog barra, adicionamos um espaço para cada nome de arquivo e depois transformamos num link onde o endereço href é post.php com o parâmetro get mesmo desse PHP, name, igual, então o slug que nós acabamos de remover o blog barra. E nós exibiremos como nome na listagem apenas o slug. Esse é o nosso index. Eu vou salvar, vou voltar aqui para as pastas, vou criar um arquivo Markdown dentro de blog. Vou criar um ou dois para nós termos aqui. Vou colocar assim post01.md, ma, post02.md. md é a extensão de Markdown. Novamente eu vou copiar aqui o conteúdo para não perdermos muito tempo. Aqui no post 01 eu vou Ctrl Shift V colar no terminal. Um post MD, post criado com Markdown. Vou salvar, deixo ir no post M2, inserir, colei aqui, Ctrl Shift V também para colar no terminal. Nós temos o que é o conteúdo do post 2. Vamos salvar. Aqui na outra aba do terminal, eu vou utilizar o próprio servidor embutido do PHP para executar esse projeto. php-s, vou passar o endereço como localhost 8080, apertei Enter, nós teremos o site sendo servido neste endereço. Se vocês puderem observar, nós temos aqui nossa listagem com os dois arquivos Markdown. Claro que se nós clicarmos aqui não vai acontecer nada porque nós não temos nada dentro do nosso arquivo post.php. E aí que entra a brincadeira com o nosso Composer, porque nós queremos transformar esse Markdown em HTML. Nós poderíamos fazer um parser na mão, poderíamos, sei lá, usar qualquer tipo de artimanha ali para realizarmos essa conversão. Mas, graças ao Composer, ao repositório de dependências, nós sabemos que lá dentro devem ter algum tipo de pacote que trata esse Markdown. Então nós vamos fazer justamente isso, nós vamos procurar um pacote que trata o Markdown dentro dos pacotes disponíveis no Composer. Eu vou digitar Markdown e vamos ver o que vai aparecer. Eu tenho utilizado esse pacotezinho aqui, Michael F, não sei, Michel F, PHP Markdown. E como que nós utilizamos ele dentro do Composer? Nós vamos voltar para o nosso terminal, vou pressionar o Ctrl C para parar no nosso servidor embutido, digitando Composer require
e o nome do vendor barra nome do pacote, no caso é o nome Michel F, Michael F, barra PHP Markdown, assim como está descrito na página do projeto. Pressionando o Enter, nós começamos o processo de instalação dessa dependência. E já terminou, é uma dependência pequena, não tem muita coisa envolvida. E agora, dentro da nossa pasta, nós temos tanto o arquivo composer.json, como um composer.lock. É um arquivo que serve para nós, digamos assim, travarmos a versão das dependências, para que todo mundo que clone esse repositório tenha ali nesse arquivo informado qual é a versão mínima, qual é a versão que está sendo utilizada. Isso a gente pode ir explorando mais para frente e tudo mais. E nós aqui temos também a pasta vendor. E dentro da pasta vendor, nós temos o arquivo autoload do Composer, a pasta Composer e a pasta Michel F, que é a dependência que nós instalamos. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. No arquivo de post, nós vamos também abrir a tag PHP para informarmos que se trata de um arquivo PHP. Eu vou colocar um comentário aqui que é em português mesmo, carregar Composer. E aqui nós vamos usar o require do PHP para carregarmos dentro de vendor, autoload PHP. O Composer ele facilita bastante a utilização dessas dependências através do arquivo autoload.php. Com o PHP puro, nós podemos, utilizando o require, utilizando outras formas de inserir dependências, nós nem precisaríamos utilizar o Composer. Só que fica bem mais confuso, fica bem mais complicado de dar manutenção nesse projeto com o passar do tempo. Com o Composer, nós só carregamos esse arquivo autoload.php e com ele abstraímos essa utilização dessas classes, desses pacotes. É por isso que o Composer é tão legal, porque ele facilita muito a vida. Uma outra curiosidade é que o NVim ele fechou a tag de PHP, mas se nós formos utilizar só um arquivo PHP, nós não precisamos mais. Desde a versão 5.4, 5.6, se eu não estou enganado. Agora que nós já carregamos o autoload do Composer, nós vamos instanciar aquela classe e vamos começar a fazer umas brincadeiras. Novamente, eu vou copiar um código que eu tenho pronto aqui para não tomar tempo. E o que esse código faz? Recapitulando, nós carregamos o autoload do Composer, instanciamos a nossa classe do pacote de PHP Markdown. Nós estamos dizendo que queremos usar essa classe, use Michael F Markdown, Michel F. Nós estamos importando essa classe. E através desse código bem simples, nós vamos fazer o seguinte. Com o get, nós pegamos o parâmetro name da URL. Depois, nós utilizamos o file getContents, que é do próprio PHP, dentro do diretório blog e o nome do post. E aí esse nome do post ele vem através do get da URL. E se nosso arquivo, nosso conteúdo, ele não retornar falso, quer dizer que ele existe, que é um conteúdo válido, nós vamos dar sequência e vamos dizer que o conteúdo Markdown aqui é esse post content, que é o que tem dentro do arquivo. Depois, utilizando essa classe Markdown, que instalamos como dependência do Composer, nós vamos transformar esse texto Markdown puro em HTML e nós atribuímos a essa variável HTML. Vejam que se caso o resultado desse file getContents é falso, quer dizer que não conseguiu ler o conteúdo desse arquivo, seja porque o arquivo não existe ou porque o arquivo, por algum motivo, ele não é um Markdown de verdade, um arquivo de texto, pode ser qualquer outra coisa, nós temos aqui uma mensagem, um P mesmo, postagem não existe. É o blog mais simples e estúpido do mundo. E aqui embaixo nós temos uma estrutura básica de HTML, onde nós colocamos como título, o title, o nome do post, sem tratamento nenhum, tá bem simples. E no conteúdo aqui nós printamos o que está retornando da variável HTML. Vamos salvar e vamos executar novamente o nosso servidor, php-s localhost 8080. Abrimos aqui, ele já listou os dois arquivos post que nós temos dentro daquela pasta. Quando eu clico, vocês podem observar, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, que aqui nós temos na URL o post.php, passando o parâmetro name igual o nome do arquivo. E com isso nós especificamos qual que é o arquivo, aquele pacote se transformou em HTML, aquele arquivo Markdown, e nós mostramos aqui no nosso site. Se eu verificar o código fonte, vocês podem ver que
de fato, nós temos o arquivo aqui gerado em HTML, né? Usando H3, o P, ou inclusive com o code especificado aqui para esse tipo de conteúdo. Se nós retornarmos para a nossa index e selecionarmos o post 02, tem aqui, nós estamos carregando o post 02. Vejam que temos o parâmetro post aqui 02. E nós temos um textinho um pouquinho maior com o lore y da vida nesse post 02. Se eu tentar colocar um nome de um arquivo que não existe, nós temos o retorno, então postagem não existe. Estupidamente simples, mas eu acho que já serve para demonstrar o potencial do Composer. Então, como que ele facilitou minha vida. Eu teria que escrever todo um código para tratar esse Markdown e levaria mais tempo, né? Talvez até o meu código não fosse tão eficiente quanto o código desse pacote. Mas utilizando o Composer, em poucos segundos eu tenho o pacote instalado, funcionando, e eu já posso sair utilizando. O vídeo de hoje é para demonstrar esse processo de instalação do Composer. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe um curtir, compartilhe. Mande suas dúvidas pelos comentários ou através dos links das redes sociais que estão ali na descrição. E espero ver vocês aqui em outros vídeos. Valeu, até mais!